Olá, alunos do quinto ano A, quinto ano B. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Tia Sirene aqui vai fazer a correção hoje da atividade sobre sinais de pontuação, discurso direto e indireto, que foi proposto na aula anterior, tá? No grupo de WhatsApp. Então vamos fazer a correção. Acompanhem aí a atividade de vocês, confiram se realmente as questões que vocês responderam estão respondidas corretamente, tá? Então vamos aqui para a primeira questão. Relacione os sinais de pontuação com sua função no texto, tá? Nós estudamos estes sinais na aula passada sobre 2 pontos, o ponto de exclamação, interrogação, ponto final, reticências, o travessão e a vírgula, tá? Nós vimos que eles são importantíssimos para a nossa escrita, para lermos corretamente, observando essa entonação, observando cada sinal, tá? Cada sinal que está presente no texto. Então é muito importante vocês identificarem cada um e saberem utilizá-los corretamente, tá? Então vamos relacionar aqui esses sinais. A letra A para 2 pontos, B para ponto de exclamação, C interrogação, D para ponto final, E reticências, a letra F para o travessão e o G para a vírgula. Então vamos fazer essa correspondência aqui. Então, para que serve os 2 pontos? O 2 pontos indica que alguém vai falar. Sempre que quando nós iremos utilizar os 2 pontos, vai indicar que alguém vai falar. Podemos usar os 2 pontos também numa lista de enumeração. Se eu vou fazer uma lista de compras, eu coloco 2 pontos e vou listando esses itens, tá bom? Então, esses 2 pontos servem para indicar que alguém vai falar. Aqui a letra A no penúltimo, tá? No penúltimo parêntese. Para que serve o ponto de exclamação, a letra B? Indica uma admiração, uma alegria, surpresa ou espanto. A letra B no antepenúltimo parêntese. O ponto de interrogação, para que serve? A letra C indica que alguém está fazendo uma pergunta. Utilizamos sempre para uma pergunta. Letra D, o ponto final indica que a frase terminou, tá? Que a frase foi concluída. As reticências, para que servem as reticências? As reticências indicam a suspensão de pensamento, indica que a frase ela não foi concluída, tá? Então, o que foi interrompida. O travessão, para que vai servir o travessão? Ele indica que alguém está falando, tá bom? Esse travessão é indicado que alguém está falando. Aqui eu tinha colocado novamente a letra E, mas aqui a letra F, que indica que alguém está falando, tá? A vírgula, para que serve a vírgula? Indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressão ou palavras, tá bom? Então confiram direitinho aí. Fica na sequência D, E, F, G, letra B, A e letra C. A segunda questão, pontue as frases adequadamente, usando os sinais de pontuação listados acima, os que já foram usados aí nessa primeira questão. Letra A, Maria e Joana foram ao teatro. Então, o que faltou aqui? Faltou o ponto final, tá? Aqui o ponto final. Camila comprou uma calça, ó, vírgula. Estou enumerando. Uma blusa e uma sandália. Ponto final. Que dia é hoje? É uma pergunta. Então, utilizo o ponto de interrogação. Olha que carro lindo! É uma admiração. Então, vou usar o ponto de exclamação. Mamãe disse, 2 pontos. Então, você vai usar aqui os 2 pontos. Aí, a fala da mamãe coloca um travessão, tá bom?
Na terceira questão, vocês vão ler o texto com atenção, o ônibus escolar, vão escrever novamente no caderno de vocês e vão usar os sinais de pontuação adequadamente, tá? O ônibus escolar, vamos ver aqui. O motorista do ônibus é o senhor João, ponto final. Ele é tão paciente, ponto de exclamação. Quando as crianças fazem muito barulho, vírgula, ele para o ônibus e pergunta. Então, quando ele para o ônibus e pergunta, eu vou usar os 2 pontos para indicar a fala do senhor João. Coloco um travessão aqui. Coloco um travessão. O que está acontecendo? Estou fazendo uma pergunta. Uso o ponto de interrogação. Depois, vírgula, educadamente, pede às crianças que falem mais baixo e, vírgula. Então, continua seu trajeto para entregar todos os alunos em suas casas. Ponto final, tá? Então, corrijam direitinho aí esses sinais utilizados aqui no texto, tá bom? Vamos para as questões que foram propostas, que vocês responderam aí, as questões do livro de vocês, do livro didático de língua portuguesa, sobre discurso direto e indireto. Releia 2 trechos do texto. Mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro. Continuou a fada. Ah, disse a fada mexendo sua varinha mágica. Esse par de sapatos é para Joselina e este para Madalena. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Letra A. O travessão que foi utilizado aqui no início das frases, aqui, tá? Mas, aqui também, mas, por favor. Então, esse travessão usado no início das frases indica fala de personagens ou a voz do narrador. Quando eu digo, mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro. Quem disse isso foi a fada. Então, aqui eu utilizei para indicar as falas das personagens, tá? Para indicar as falas das personagens. B. As frases em destaque são falas de personagem ou a voz do narrador. Aqui, quando eu digo, ó, continuou a fada. Se eu digo continua a fada, é o narrador que está falando, tá? Então, mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro. Continuou a fada. Ah, disse a fada mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Joselina e este para Madalena. Por favor, prosseguiu a fada. Então, quando eu falo prosseguiu a fada, disse a fada, então elas correspondem à voz do narrador, a pessoa que está contando a história aí, o texto. Letra C. Qual é a função dos travessões que não estão no início das frases? Aqueles que não estão, os que estão aqui, olha. Nós temos o travessão no início das frases e temos ele aqui no meio da frase. Qual é a função desses travessões aí, no meio das frases? Eles servem para separar a fala da personagem dos trechos correspondentes à voz do narrador. Então, esses travessões utilizados no meio das frases estão servindo para separar a voz da personagem da voz do narrador. Os verbos disse, continuou e prosseguiu sinalizam as falas da fada. Quais desses verbos são sinônimos, ou seja, têm significados semelhantes, significados parecidos? Os verbos disse, continuou e prosseguiu. Quais deles são semelhantes, são parecidos? Continuou e
prosseguiu, que são verbos que têm significados parecidos, significados semelhantes. Se eu digo continuou, prosseguiu, esses dois verbos têm o mesmo sentido. Letra E. Por que foram usados dois verbos que têm significados semelhantes? Por que foram utilizados esses dois verbos que têm significados parecidos? São palavras sinônimas. Para evitar a repetição, tá, desses verbos, para evitar a repetição. Porque sempre quando a gente utiliza palavras de sentido semelhante, é para evitar que palavras sejam repetidas, que no texto tenha muitas palavras repetidas. D. Letra F. Desculpem, letra F. O verbo mexendo está relacionado à fala de uma personagem? Explique. Esse verbo mexendo aqui. Disse a fada, mexendo sua varinha mágica. Esse verbo está relacionado à fala de uma personagem? Não. Ele está indicando uma ação da fada enquanto ela fala. Então, está indicando uma ação da fada enquanto ela fala, tá bom? Observe este trecho em que o narrador conta o que aconteceu na história um pouco antes da meia-noite, horário em que acabaria o encantamento de Cinderela. O resto da história, com certeza vocês já sabem. Um pouquinho antes da meia-noite, depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos ao descer correndo pelas escadarias. Desesperado, Godofredo mandou que no dia seguinte levasse o sapato de casa em casa até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar na história da Cinderela, né, que ela perde na festa, no baile, ela perde um dos pares dos sapatos, tá? E o príncipe, ele manda, após o baile, ele manda ao redor procurar um pé que realmente caiba o sapato perdido. E aí encontra a Cinderela. Então, copie abaixo a frase em que o narrador indica o motivo de ele não contar detalhadamente os acontecimentos finais. Onde é aqui no texto que ele não conta os detalhamentos finais? Quando diz aqui, o resto da história, com certeza, vocês já sabem, tá? Então, é nessa parte aí, o resto da história, com certeza, vocês já sabem. Letra B. Releia o trecho destacado. Esse trecho indica que Godofredo falou que outras pessoas deu-lhes uma ordem. Esse diálogo apareceu no conto. Aqui Godofredo, ele mandou que no dia seguinte levasse esse sapato de casa em casa para encontrar o pé que encaixasse no sapato. Então aí, esse diálogo apareceu aqui? Sim ou não? Não. Ele só fala aqui que ele mandou, mas não mostra detalhadamente esse diálogo. Então, é não. Letra C. Que verbo indica que Godofredo falou com alguém da história? Qual o verbo que indica que ele falou? Então, é o verbo aqui, mandou. Que ele mandou alguém encontrar essa pessoa em que encaixasse o sapato. Então, o verbo mandou. A terceira questão. Leia o texto 1, retirado do conto lido. Depois, leia o texto 2, uma reescrita do texto 1. Vamos observar esse texto 1. Ah, disse a fada, mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Joselina e este para Madalena. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. 2. A fada mexeu sua varinha mágica e se lembrou de dar de presentes um par de sapatos para Josefina e outro para Madalena. Em seguida, pediu às irmãs que os deixassem escondidos e só os calçassem quando estivessem preparadas para ir ao palácio. Tá? Então, texto 1 e o 2.
Que tipo de discurso é usado para narrar a cena em cada texto? Nós estudamos anteriormente que o discurso direto é quando o personagem fala diretamente, tá? E aparece muito dois pontos e o travessão, indicando a fala da personagem. E o discurso indireto é quando o narrador vai só contar a história de alguém, tá? Então, qual é o tipo de discurso aqui utilizados aqui para narrar a cena em cada texto? O texto 1, aqui. Ah, disse a fada mexendo sua varinha mágica. Aparece a voz da fada. Então, esse discurso ele é direto no texto 1. E no texto 2, a fada mexeu sua varinha mágica, só estou falando como a fada fez. Então, é o discurso indireto. Letra C. Em qual dos dois textos o leitor percebe melhor a presença da personagem e suas características? Explique. Qual desse texto aí aparece melhor a presença da personagem e suas características? É claro que é no texto 1, porque aparece aí a voz do personagem, né? Que aparece a voz aí na íntegra, né? Do jeito que foi falado. Então, a presença da personagem é mais marcante, pois quem fala é ela mesma, revelando o seu próprio tom e vocabulário, tá? Letra D. Escreva o trecho destacado na atividade 2, usando o discurso direto. Então, esse texto aqui, 2, que está no discurso indireto, para você transformá-lo em discurso direto. No dia seguinte, aqui é uma sugestão, mas vocês podem ter escrito de uma forma diferente, contanto que esteja no mesmo sentido, tá bom? É considerado correto. Aqui é uma sugestão. No dia seguinte, disse Godofredo, desesperado: levem o sapato de casa em casa, até que encontrem o pé que se encaixe em sua forma, tá bom? Então, essa era a nossa correção da atividade sobre sinais de pontuação e discurso direto e indireto. Espero que vocês tenham compreendido, tá, a correção dessas questões. Então, qualquer dúvida, estarei no grupo do 5º ano B para tirar eventuais questionamentos ou dúvidas, tá? E a professora Fernanda acompanhará o 5º ano A, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.